Após a vitória contra o Bolívar, o Internacional tem um compromisso da próxima terça-feira sendo tratado como prioridade para, obviamente, conseguir uma vaga na tão sonhada semifinal da Copa Libertadores da América. Mas antes disso, tem um compromisso também importante contra a equipe do Flamengo. E a dúvida de Eduardo Cudê sobre qual time colocar em campo passa também por uma reclamação: a CBF e a Conmebol. Novamente, o treinador argentino alertou para o fato do Inter ter pouco tempo de recuperação entre estes jogos, o que pode e deve forçar a equipe a ter muito mais reservas do que ele, Cudê, admitiu que gostaria de ter. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho da reclamação do técnico Eduardo Cudê, mais uma vez sobre CBF e até um pouco sobre Conmebol, mas principalmente sobre CBF, das datas que o Internacional tem jogado e que não vem ajudando o Inter a conseguir ter um bom desempenho em Campeonato Brasileiro e em Copa Libertadores da América de maneira concomitante. Cudê, novamente, na entrevista coletiva, foi perguntado sobre as questões envolvendo preservação, prioridade na Libertadores, prioridade no Campeonato Brasileiro. E diga-se de passagem, o Cudê até muitas vezes tomou iniciativa para falar sobre o assunto, que mostra que de alguma maneira ele está incomodado e ao longo dos próximos dias eu quero trazer mais informações sobre isso, tá? Mas eu quero me ater ao calendário, porque o Cudê afirmou, e falando sobre a sorte que o Inter tem e a falta de sorte que o Inter tem em alguns momentos, depois da vitória contra o Bolívar, aqui na Bolívia, mas em La Paz, nesse momento aqui em Santa Cruz de la Sierra, no aeroporto, voltando para casa, o Cudê falou, tá faltando sorte também no calendário, porque de novo o Inter jogou na terça-feira contra o Bolívar, tem um jogo no sábado contra o Flamengo, que tudo bem, o tempo de recuperação até lá é de certa forma adequado, o Inter volta na quarta, treina na quinta, treina na sexta e aí joga no sábado contra o Flamengo. Mas jogou no sábado e tem na terça-feira uma partida importante pela Libertadores contra a equipe do Bolívar. Dessa forma, tem pouco tempo de recuperação para poder priorizar de alguma forma e colocar o máximo de jogadores titulares que poderia no jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que a gente sabe, o Inter precisa de uma recuperação por estar perdendo pontos na tabela e pontos importantes. E aí vai uma crítica à CBF que de certa forma é até retroativa. A CBF vacilou com o Internacional no jogo contra o Fortaleza. O jogo contra o Fortaleza estava marcado para a segunda-feira. E aí, pelo fato do Inter jogar na terça contra o Bolívar, obviamente, essa partida não poderia ser na segunda-feira e foi transferida. Mas a CBF transferiu essa partida para o sábado à tarde, quando o Inter solicitou em determinado momento que ela acontecesse na sexta-feira à tarde ou até na quinta-feira à tarde, porque era uma semana cheia que o Internacional teria. Se isso acontecesse, o Inter conseguiria, ou afirma que conseguiria, colocar titulares contra o Fortaleza e colocar titulares também contra a equipe do Bolívar. Também, dessa forma, priorizando Brasileiro e Copa Libertadores da América. Mas, de novo, isso não vai acontecer. E o Inter vai ter um jogo importante no sábado e um jogo importante na terça. Sendo que o jogo da terça, nitidamente e admitido por todo mundo, é a prioridade. E aí eu vou trazer outras informações aqui. O Inter está colocando muita cautela e muito cuidado em cima desse jogo de terça-feira. Por isso, pode ter certeza que haverá preservações no jogo de sábado contra o Flamengo. O Cudê mesmo falou que a prioridade total é para o jogo de terça contra a equipe do Bolívar. Além disso, tá? Vamos lá, o Cudê preservou em 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Contra o Corinthians e contra o Fortaleza. Contra o Corinthians empatou, contra o Fortaleza perdeu. E nos 2 jogos que preservou, conseguiu ter o time inteiro nas partidas decisivas da Libertadores e se deu bem. No jogo contra o Beira-Rio, no jogo no Beira-Rio contra o River e no jogo, agora fora de casa, contra a equipe do Bolívar. Então o Cudê já sabe que tendo uma sequência de descanso e de treinos para o time titular, o time rende. O Cudê afirmou também que o time dele está evoluindo, mas não está pronto ainda para jogar 2 partidas em 3 dias. Tudo isso é indicativo de que haverá preservações contra o Flamengo. Por causa da prioridade para a Libertadores, da cautela com o jogo da volta e da necessidade do Inter avançar para a semifinal, mesmo tendo conseguido uma boa vantagem aqui na Bolívia, mas também tem a responsabilidade da CBF, da Conmebol um pouquinho nisso. O calendário não tem ajudado definitivamente o Internacional.
Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!